Olá, amigos queridos, estamos novamente aqui. Eu gravei uma aula sobre pineal resumidinha para vocês e me ocorreu de trazer para vocês a de pensamentos reduzida, porque foi uma aula que foi a minha primeira aulinha, né? E ela durou muito tempo. Então, como a gente está num formato um pouquinho mais reduzido, para otimizar um pouquinho o aprendizado de todos, né? Eu resolvi fazer um pensamentos novos aqui para nós. Então vamos lá. O pensamento, gente, é muito, muito importante que nós vigiemos. Por quê? Porque ele é a segunda maior força do universo. A primeira força é o amor. Olha só que interessante. E é bom a gente lembrar que pensamento não é uma característica do cérebro. O cérebro não secreta ideias. Quem secreta é o espírito. Então é uma característica do espírito. Pensamento é uma energia muito poderosa. Ele se exterioriza amplamente e atinge velocidades infinitas. O pensamento, ele é importante que nós caracterizemos o pensamento para que nós possamos trabalhar em cima dele, né? O que é o pensamento? Ele tem forma e natureza. Ele consome energia. Olha que interessante. Ele tem uma velocidade muito rápida, acima da velocidade da luz. Se eu penso aqui, alguém pensa lá no Japão. Outro dia, alguns anos atrás, eu tenho uma ligação muito grande com o meu irmão, com todos, né? Mas com o meu irmão caçula, nós moramos juntos, então a gente tem uma ligação assim, mais de contato, né? E ele estava passando por um problema no banco, que ele é bancário, ele me ligou. Antes que ele me ligasse, eu já sabia quem era, já estava pensando nele, até sob um aspecto de uma certa dificuldade que ele estava apresentando, e ele me ligou, ele morava em Curitiba na época, e eu morava em Bauru. Então imagina só como é que foi a transmissão. Então, o pensamento, ele estabelece uma comunicação não local. Então, eu estava em Bauru, ele em Curitiba. A ciência define como um modelo quântico, ela define o modelo quântico do pensamento para explicar essa questão da telepatia, como eu expliquei há pouco para vocês. Toda partícula de uma corrente mental que vem do espírito se desloca produzindo uma energia que o pensamento ele é demonstrado pelas ondas elétricas cerebrais, é o eletroencefalograma. Essa energia elétrica mais o magnetismo, que é a força com que o pensamento é transmitido, compõe a natureza dele. No livro dos Espíritos, a gente tem uma questão muito contundente, que é famosa, famosa, famosa. É a questão 459. Ela diz assim: os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações. Será que eles influenciam? Os espíritos que estão no mundo espiritual sobre nós que estamos aqui na Terra encarnados? Resposta: sim. Nesse sentido, a influência é muito maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha, gente, são eles que nos dirigem, os espíritos, através das intuições. Eu acho importante a gente falar alguma coisinha de neurônio, né? Que é uma unidade básica do funcionamento cerebral. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e extrafísico, na estruturação dos nossos cérebros. Né? Nós levamos muitos anos, milênios, para estarmos usufruindo deste cérebro aqui, que é o cérebro experimental. Nós temos muitos milhões de neurônios e cada neurônio chega a fazer 10.000 conexões por neurônios. Então, é muito importante. A neurociência, ela vem estudando acerca do pensamento. Então, ela diz que ele gera essa energia eletromagnética, uma onda elétrica e um magnetismo. Entenda o magnetismo por força, por poder, por energia. O pensamento, na revista Neurological Science, ela diz que o pensamento é uma partícula quântica. E na Natural Medicine, pensamentos negativos são geradores de doenças. Neuroplasticidade é um tema interessante de trazer para vocês, porque a neurociência vem dizer que tudo está interligado e nós temos uma capacidade de estabelecer novas conexões, chamada neuroplasticidade, e que o que amplifica essa capacidade são os desafios e focos. E aí houve um
paradigma, né, que o neurônio não se regenerava. Agora nós sabemos que nós não somos fadados sair do plano físico com a mesma quantidade que nós nascemos. Nós temos lá nossos 90 anos e podemos estar construindo novos neurônios e novas conexões, principalmente. O que amplifica essa capacidade? Desafios, focos fazem com que nós possamos amplificar essa capacidade de neurotransmissões. Os pensamentos, eles vão definir o quê? Qual a emoção que estamos experimentando em determinada situação? E nós, através da continuidade ou da descontinuidade daquele pensamento, nós podemos intensificar ou extinguir aquela emoção. Então, a gente trabalha algumas emoções básicas, né? São descritas 4 emoções, das quais as demais são derivadas. Então, por exemplo, a alegria, quando você está com uma sensação de plenitude, bem-estar e realização. A tristeza, uma sensação de desassossego, vazio, ilusão, perda, decaimento. O medo é uma emoção muito importante, alteração de ânimo, angústia, uma sensação de perigo. E olha que interessante, você não consegue saber se esse perigo é real ou imaginário. Então, muitas vezes você se prende a uma emoção de medo de um perigo que não vai acontecer. Ele não é real, está só na sua cabeça. Então, você vê como é importante a gente vigiar os pensamentos. E a última das emoções é a raiva, que é uma sensação de incômodo, de desconforto, um aborrecimento, um desassossego, né? Se nós tivermos noção dessas emoções que geram pensamentos, nós vamos perceber que o gerenciamento de nossas emoções, ela consegue, a nossa inteligência emocional, através do gerenciamento das emoções, facilita esse processo. Eu trouxe aqui uma questão que está muito em voga, mas que pouca gente, né, talvez não saiba tão bem, mas é sobre a formação de uma crença. O pensamento, ele vai gerar um sentimento. E esse sentimento gerado por esse pensamento, se ele estiver acontecendo sobre um forte impacto emocional ou inúmeras repetições, é aquele pai que fala: você é nervoso, menino, você é teimoso, menino, você é levado, etc. Então, ou um pai que chega e bate numa mãe, judia da família. Então, isto é um forte impacto emocional. E às vezes aquelas inúmeras repetições que são os xingamentos, os reforços negativos que vão acontecendo a todo instante. Então vai repetindo muitas vezes. Então aquele sentimento, ele passa a gerar uma crença. Poxa, homem é malvado, eu não valho para nada, eu não tenho validade nenhuma, eu não valho nada. Então o que acontece? Uma vez formada essa crença, o que essa crença faz, gente? Ela está no seu corpo energético, vibrando e comunicando aquilo. Então, ela comunica para o universo, ela comunica para as pessoas, e encarnadas e desencarnadas. Então, comunica para as pessoas de frequência extrafísica. Então, o que vai acontecer, gente, com uma crença? Ela vai atrair as mesmas frequências físicas e extrafísicas. Você vai atrair um companheiro naquela mesma frequência, porque você vibrou aquilo no. E aí houve uma identidade do seu companheiro em relação àquela, de repente, sei lá, vitimização, né? Então, houve uma identidade e houve uma atração. Então, quando você vibra e comunica e atrai as frequências, fisicamente, nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convivemos. Eu estou sempre comentando isso para você ver. Diga-me com quem anda, se direi quem é, gente, por favor. Não vai aí ficar em coisas ruins. E as frequências extrafísicas, você pode, por exemplo, nessa primeira figura, atrair um mentor, né, interessante, ou também alguns obsessores numa mesa de bar, diante de um vício de um etilista. No livro Pão Nosso, ele fala uma coisa muito bacana, gente, sobre forma-pensamento. Então ele diz assim: pensar é criar. A realidade da criação que você gerou
pelo poder mental, às vezes ela não se manifesta, mas ela fica no campo dos efeitos transitórios. Mas esse objeto que o poder mental formou, ele vive no íntimo seu, que precisa ser extinto, é você dar uma continuidade a ele. Então, o que forma pensamento, gente? Para você imaginar mais ou menos, é uma figura mental. Então, às vezes, nas obras, você fala que a pessoa estava pensando em algumas questões e ela cria uma forma. Infelizmente, eu não sei dizer certinho para vocês, mas ocorreu no meio espírita durante uma época aí que bastava 15 segundos para você pensar em algo, criava uma forma de pensamento. Eu acho que deve ser muito mais complexo que isso. Mas, assim, estamos tristes com aquela catástrofe que aconteceu lá pelo deslizamento de terra? Sim. Embora a mídia bombardeie todo o tempo, eu vou me recolher, vou fazer uma oração, eu vou pedir muita ajuda e eu vou soltar para o universo. Eu não vou ficar preso àquilo, porque aquilo vai criar uma forma de pensamento em mim. Assim como criam formas de pensamentos boas, criam as formas de pensamentos ruins. E aí, como que a gente harmoniza, né, os pensamentos? Sempre a história do autoconhecimento, né? Referências de estudos e leituras edificantes. Ó, uma coisa que eu acho muito, muito importante, que eu sempre estou dizendo para vocês: perceber-se enquanto espírito eterno. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas para finalidades espirituais, não para finalidades materiais. Então, nesse capítulo Missionários da Luz, no capítulo 7, ele diz isso daí. Então, não sou daqui, eu estou aqui para uma finalidade espiritual e não material. Então, tudo que ocorrer de ordem material, gente, vão-se os anéis, fiquem os dedos. Na verdade, é muito importante que nós percebamos que isso é de menor importância. O que é mais importante é a minha alma, é o que eu a maneira como eu sairei daqui. Outra coisa importante: abraçar-se, acolher-se e julgar-se menos. Lembra das aulas que eu dei? Autocompaixão para consigo. Temos que ter autocompaixão. Amar-se para poder verdadeiramente amar os outros. Higienizar os pensamentos, a semelhança de uma higiene corporal. Então, por exemplo, 4 vezes ao dia eu faço a minha higiene bucal. De repente eu vou lá e vou fazer a minha higiene de pensamentos 4 vezes ao dia. Gente, isso traria um benefício que vocês nem imaginam, nem imaginam. 5 minutinhos que vocês percam, entre aspas, né? Ganhem se dedicando a isso, é muito, muito bom. Porque às vezes você perde o dia só com coisa negativa, uma atrás da outra. Só me faltava acontecer isso. Acontece. É muito importante. Outra coisa, decida evoluir e gerencie sua vida a todo instante. Vamos pensar no pensamento. Pensamento ruim, substitui imediatamente por um bom. Faça diagnósticos de suas ações e reavalie. Aquela questão respondida por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, 919, que fala isso. A prática da caridade e o voluntariado, o contato com a natureza e a meditação. Na terapia floral, eu trouxe 3 opções aqui, na linha dos florais de Bach, para organizar melhor os pensamentos: White Chestnut e o Chestnut Bud. Os florais de Saint-Germain, a Glossina e a Ameixa, e os florais de Minas, a fórmula do 7º chakra, que ativa a glândula pineal também. E aí eu trouxe algumas considerações aqui, gente, assim, para a gente sempre pensar no pensamento, né? Pensar no pensamento é gozado. Firmar o pensamento, diagnosticar o pensamento, que a espiritualidade amiga nos mantenha firmes na melhoria diária da qualidade de nossos pensamentos. Quando ocorrer um pensamento ruim, substitua por um bom. Que possamos identificar em nosso cotidiano quando, olha lá, saindo da nuvenzinha da chuva para o sol. Quando estamos migrando para pensamentos tristes, de ressentimentos, de mágoas, de falta do amor e principalmente, gente, de autodepreciação. Se nós nos lembrarmos que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, só por isso nós somos especiais. Não podemos nos depreciar. O terceiro item: que possamos exercitar diariamente
importante, gente, reconhecer rapidamente os pensamentos que são ruins e imediatamente substituí-los por bons. Então, reconhecer os pensamentos que são ruins e imediatamente substituí-los por bons. Gente, tudo é treinamento. É muito importante que nós consigamos fazer esse treinamento para essa observação. Que através de preces diárias possamos sintonizarmos com os ensinamentos e com os exemplos de Jesus. Quando você ora, gente, na hora você muda a sua escala vibratória. São novos neurotransmissores, novas conexões, novos pensamentos, muito importante. Então aqui ficam os meus agradecimentos a vocês. Estava devendo também essa aulinha resumida aí dos pensamentos. Foi a primeira que eu dei lá em novembro do ano passado, já tem mais de 6 meses, né? Fica aqui meu agradecimento, meu carinho. Se vocês quiserem até sugerir algum tema, fiquem à vontade. Aí eu peço também desculpas aí pela minha ausência aí nas respostas, a gente não consegue responder todo mundo. Mas eu fico feliz com os feedbacks, vocês fazem com que eu me sinta cada vez mais motivada a trabalhar nesse campo do bem, né? Da luz e da alegria. Muito obrigada. Que Jesus os abençoe grandiosamente. Namastê.